Poucas coisas podem ser tão importantes quanto um avô, uma avó presente, né? O papel dessas figuras na nossa vida, quem teve avô e avó na infância, eu tive o privilégio de ter avós muito presentes na minha infância, sabe a importância disso na sua constituição, na constituição de quem nós somos. A possibilidade de uma criança ser cuidada por um avô ou uma avó, em vez de ir para uma creche aos 4, 5 meses de idade, é muito melhor, né? Ser cuidado por um avô e uma avó. Uma outra forma também de participação dos avós e avós é justamente ocupando esse espaço entre a creche, a escola e a chegada dos pais em casa, né? Esse intervalo que é muito saudável, né? Acho que uma criança pequena ela deve poder sair da creche um pouco mais cedo, e se um avô ou uma avó pode buscar, levar na pracinha, levar para passear, e conversar, e contar uma história, e ir para o balanço, ir para a gangorra, e passear um pouquinho na natureza, e passear um pouquinho na praia, é um momento super importante para a criança, super saudável. Uma outra coisa que os avós trazem é a fantasia, né? A liberdade, a fantasia. Assim, os avós e avós são muitas vezes grandes contadores de história, e melhor, eles podem contar histórias da família, eles podem dar à criança a noção do contexto familiar a que ela pertence, do encadeamento de gerações, eles vão contar histórias dos seus avós, que muitas vezes vêm de longe, que vão dar a essa criança essa sensação de pertencimento tão importante a um núcleo que é expandido, não é só o núcleo da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmãozinho, não, eu pertenço a um mundo que é muito maior do que isso que eu estou vendo aqui. Isso é de uma preciosidade para a psique, para a alma de uma criança, e uma coisa que o avô e a avó têm a capacidade de fazer. Se ela puder se dedicar a essa atividade, é um grande presente. E contar lendas, histórias, fantasias, a contação de histórias tem um poder enorme para o desenvolvimento afetivo positivo, para a alma dessa criança ser uma alma maior, uma alma pertencente a uma humanidade de uma forma mais bacana. Um outro papel importante dos avós na vida das crianças é justamente a transmissão do saber de geração em geração. Uma avó que tem um conhecimento profundo, intuitivo da criação de filhos, pode ser para essa mãe uma boia de salvação, uma ilha de segurança, um porto de chegada. Essa troca geracional é tão importante e ela está, infelizmente, se perdendo. Hoje em dia, por exemplo, o pediatra, ele muitas vezes substitui esse encadeamento familiar, provendo informações muito básicas para as mães que antigamente eram trocadas entre as mães e suas mães, entre as avós dos bebês, de forma intuitiva e natural, né? Isso está se perdendo, infelizmente, e é uma coisa muito preciosa. Nessa questão, é importante a gente lembrar o seguinte: filho e filha é do pai e da mãe, né? Então, a participação dos avós deve ser uma participação cuidadosa e respeitosa, né? Hoje em dia, nas interações que existem no nosso mundo, nos nossos tempos, interações muitas vezes rápidas, intempestivas, de passagem, a gente chega, a gente olha uma coisa, diz, está errado, não é assim que se faz, faz assim, porque eu quando fiz deu certo, você quando você era pequeno eu fiz assim, você não devia fazer assado. Esse tipo de intervenção é a pior possível, né? Uma intervenção não dialógica, uma intervenção autoritária, uma intervenção sem empatia de um avô e de uma avó, pode ser, ao contrário, extremamente nocivo para um pai e para uma mãe, provocador de uma reatividade que vai gerar conflitos, às vezes conflitos graves. Então, as relações devem ser estruturadas com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto, sem apontar dedo, sem apontar críticas, sem qualificar e sem desqualificar, especialmente, as formas que os pais estão encontrando de criar seus filhos. Lembre-se que hoje são outros tempos, aquela é uma outra família, então avós e avós participem sim, mas participem de forma afetuosa, cuidadosa e com muita empatia. Coloquem-se no lugar daqueles pais e mães que estão tendo dificuldades em criar seus filhos, que estão enfrentando as dificuldades da melhor maneira que podem, e vamos tentar engendrar diálogos que sejam produtivos, que sejam empáticos e que vão acrescentar na capacidade desses pais e mães de criarem seus filhos, e não apontar dedo e criticar, porque aí vocês vão ter um papel negativo e vão acabar sendo afastados
da criação dos seus próprios netos, né? Isso seria uma pena, porque a presença de vocês, avós e avós, é tão importante para a vida deles. Esse é o Criar e Crescer, um canal para você acompanhar novidades, dicas, informações e reflexões sobre maternidade, paternidade e infância. Se inscreve aqui que você vai receber atualizações e vai poder acompanhar todo o nosso conteúdo.